Sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade a Reis 2, estamos no capítulo 18, tá? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu altos e quebrou as colunas e deitou abaixo o poste dos ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi o Senhor com eles para onde quer que saia. Lograva bom êxito, recebeu contra os reis da Síria e não o serviu, feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria, que o cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano 6º de Ezequias, que era 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e fez habitar em Alá, junto a Arbor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias saiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiro ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Rei, retira-te de mim. Tudo que me impuseram suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor, das ombreiras, o ouro de que rei de Judá os cobria, e deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laques a Tardã, Rabi-Sares e Rabazeque com grande exército, e o rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo estes subido e chegado, passaram na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebena, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Robzaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Rabzaque lhes disse: Dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho é poder para a guerra, não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te
rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, na qual, se alguém nele apoiar, lhe entrará pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam? Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém perante este altar: adoreis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, e de tua parte achares cavaleiros para montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confia no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, Razabeque: rogo-te, pois fale em aramaico os teus servos, porque entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos dos povos que está entre as muralhas. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-se acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti, somente a teu senhor? Não antes os homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco seus próprios excrementos e bebam sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar sua mão. Sem tão pouco vós façais, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará. A esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, comei cada um na sua própria vide e na sua própria figueira, e bebei cada um na água da sua própria cisterna, até que eu venha vos leve para a terra como a vossa terra de cereal e vinho, terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serafim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são entre eles todos os deuses desses países que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhes respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebena, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com suas vestes rasgadas, lhe referiram as palavras de Rabsaque. Ezequias consulta Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu com pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, o Sabena, o escrivão e os anciões dos sacerdotes, coberto de pano de saco, o profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram: assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de disciplina, de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar luz à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque,
que tem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, as orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse: Dizei isto ao vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com mais os servos do rei da Síria blasfemam de mim, e eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a terra, e nela eu farei cair morto a espada. A carta do rei da Síria voltou, pois, Rabzabquer, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito da Tiraraca, rei da Etiópia, que dizia que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos dos reis da Síria. Já tenho ouvido o que fizeram os reis da Síria, todas essas terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu que te livrarás? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei Amate e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta de mão dos mensageiros, leu. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, orou perante o Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que estás entroseado ainda dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira, pedra, por isso os derribaram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus livra das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. O profeta confronta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto o que me pedis acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E a palavra o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afronta, de quem blasfemaste, e contra o alcance da voz dos arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com multidão os meus carros subi ao cimo dos montes, o mais anterior do Líbano, deixarei abaixo dos seus altos cedros, os seus ciprestes escolhidos, cheguei às tuas pousadas extremas e teu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés saquei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus